Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, como nós havíamos falado, cumprindo o nosso dever social, que é também sermos solidários neste momento de pandemia e, consequentemente, nós não poderíamos nos furtar também, darmos a nossa contribuição. Mas a nossa responsabilidade fez também com que nós decidíssemos que vocês não poderiam ficar sem a aula. Portanto, pedimos desculpas se a qualidade não for como nós gostaríamos, mas nós estamos fazendo o melhor que podemos, o professor Silvio e eu. Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai falar sobre trabalho e sociedade. Então a primeira coisa que nós temos que nos questionar é: para que serve o trabalho? Qual é a sua finalidade? Ele sempre existiu ou ele é uma criação num determinado momento histórico? Primeira coisa que nós temos que compreender é que o trabalho ele tem a função de satisfazer nossas necessidades. Então, por trabalho, devemos entender toda a necessidade que o ser humano tem de conseguir as suas coisas, quer seja do ponto de vista alimentar, quer seja do ponto de vista, tá certo, intelectual, quer seja do ponto de vista social. Então entendemos de cara que o trabalho ele é uma criação humana, é uma necessidade básica do ser humano. Agora o que nós precisamos é entender como é que o trabalho ele desenvolveu-se ao longo da história. E este é o papel da sociologia, porque o trabalho não foi o mesmo ao longo da história. Ele sofreu várias mutações até efetivamente chegar em nós, sociedade contemporânea, sociedade capitalista, que tem o trabalho como a sua mola mestra, como o seu fator primordial. E não foi assim ao longo da história. Portanto, o nosso convite hoje é que nós mergulhemos exatamente sobre este processo de construção do trabalho ao longo da história. Então, a primeira coisa, a nossa sociedade, ela é efetivamente uma sociedade tão complexa, mas tão complexa que foi necessário que tivéssemos a criação de uma ciência, que é a própria ciência social, a própria sociologia. Então, vê, pessoal, um simples pãozinho francês, esse pão de sal que nós comemos, olha que coisa complexa. Se nós estivéssemos falando como vamos construir aqui ao longo da nossa explanação, esse mesmo pãozinho, lá na época, por exemplo, de Jesus, entre os hebreus, por exemplo, esse pãozinho era feito por eles desde o início até o final. Mas na nossa sociedade, esse mesmo pãozinho que era feito lá, tem uma outra estrutura aqui. Quais são os ingredientes, digamos? Eu não sou padeiro, mas eu vou te mandar essa aí, tá legal? Então veja, quais são os ingredientes? Trigo, água, sal e fermento. Muito bem. Primeira coisa, o trigo. Eu obtenho trigo por aí? Se nós estivéssemos falando lá, na época dos hebreus, por exemplo, ele plantava o trigo, ele mesmo colhia o trigo. Mas na nossa sociedade é assim? Não. Então está sendo produzido trigo em larga escala em vários locais, não é verdade? E aquele trigo ele tem que passar por todo um processo. Desde a colheita, armazenamento, depois o próprio processo de distribuição, de transporte, enfim, para chegar até aquela padaria que vai exatamente fazer aquele pãozinho. A mesma coisa a água, não pode ser qualquer água, a água tem que estar tratada, a água tem que ser uma água potável. O sal tem que ser extraído, tem que passar por todo esse processo de industrialização, e o fermento a mesma coisa. Então vejam, eu estou falando de um simples pãozinho francês que mexe com uma cadeia produtiva, que mexe com um complexo de pessoas e um complexo de estruturas. Então é isto que nós vamos fazer enquanto sociologia, é investigarmos como esse trabalho foi desenvolvendo-se ao longo da história. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou aqui acompanhado do professor Silvio, ele está aqui comigo.
comigo, só que vocês não estão vendo, mas vocês vão ver daqui a pouco. Aliás, eu quero que vocês vejam ele agora. Vem cá, professor Silvio. Ele está aqui, ó, ali dando essa força. Ele vai vir bem devagarzinho para não mexer no equipamento. Olha aí, ó. Aí, Silvinho. Beleza? Ele está dando essa força. E tem uma surpresa que eu também vou mostrar para vocês. Depois uma aluna aqui que está dando uma força para a gente. Vou mostrar no final. Então vamos lá, gente. Como era o trabalho nas sociedades tribais? Nós estamos falando de trabalho, produção. Lá não tínhamos divisão social. Nós já vimos isso naquela primeira aula nossa. Não tendo divisão social, a divisão é uma divisão natural. Portanto, aqui a divisão vai de acordo com o sexo, exatamente com a idade. Então, neste tipo de estrutura, todos produzem para todos. É uma sociedade que tudo que é trabalhado é compartilhado. Aí muitos de nós podemos ter aquele preconceito, como vários e vários autores, inclusive, já colocaram, que esta sociedade é uma sociedade pobre, é uma sociedade escassa, é uma sociedade primitiva. Tem um cara chamado Marcus Mitchell, um americano fantástico, que diz, olha, longe disto, nós estamos falando aqui de uma sociedade de abundância. Nós estamos falando de uma sociedade de riqueza. Mas como assim? Ora, o trabalho neste tipo de sociedade só é feito na hora que se necessita. Ou seja, quando você tem necessidade de pescar, você vai pescar. Quando você tem necessidade de buscar lá a macaxeirazinha, você vai porque foi plantado. Ou seja, não tem aquela obrigação de você estar, como na nossa sociedade contemporânea, acordando 5 horas da manhã, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias por semana. Não, porque esta sociedade, ela tem uma relação com o trabalho que faz com que o trabalho não seja para ela algo torturante, que não seja para ela algo obrigatório. Por isso que este autor diz que esta é uma sociedade de abundância, onde não falta nada para eles. O que eles querem, eles têm, porque eles têm uma relação direta com a natureza. Então, o trabalho dentro desse tipo de sociedade tem uma relação direta com a natureza. Então, eles plantam alimentos, eles pescam, eles caçam. Então, longe de ser uma sociedade de precariedade, muito pelo contrário, é uma sociedade de abundância, porque o que eles precisam, o que eles elegem como suas necessidades, são contempladas. Captaram qual é essa relação do trabalho aí? Então veja como isto está longe da nossa concepção de trabalho. Então, para eles, o trabalho não é algo torturante, não é algo obrigatório, é algo que traz para eles a satisfação da necessidade atingida. Perfeito? Não existe neste tipo de sociedade, por exemplo, o que nós chamamos dentro da sociedade capitalista da mais-valia. Não existe ninguém explorando ninguém nisso aí. Ninguém apropriando-se do trabalho de ninguém. Então, por isso que esta sociedade não pode ser vista como nós a vemos muitas vezes com o nosso preconceito, achando que é uma sociedade atrasada, que é uma sociedade de pobreza. Aonde tem pobreza nisso? Qual é o índio que passa fome? No sentido legal, passa se tiver problemas, evidentemente, climáticos, etc. Mas eu estou falando nas condições normais. Nenhum índio passa necessidade, porque eles plantam, eles colhem aquilo que eles precisam, apenas isso. E eles respeitam a natureza, porque a relação deles é direta com eles. E o resto do tempo, olha que maravilha, estão ociosos para dedicarem-se ao que eles querem, ao seu prazer de nadar, ao seu prazer de andar, ao seu prazer de brincar, ao seu prazer de descansar. Olha que sociedade maravilhosa! Nós temos esse privilégio? Não! Nós só temos isso nas nossas folgas, né? Semanais ou nas nossas férias. Mas vai você hoje não querer vir dar aula, eu não vou querer dar aula hoje para vocês, aí vou para a praia, posso até fazer isso.
Ao invés de tomar uma Corona, que eu não sou besta, eu vou tomar uma Heineken. Mas eu estaria fazendo o que na realidade? Eu estaria fugindo das minhas obrigações. Olha a palavra obrigação. Eles não têm obrigação. Então vejam que a sociologia é fantástica. Vejam qual é a relação que eles tinham com o trabalho, porque trabalho é produção. Eles não produzem? Claro que eles produzem, evidentemente que sim. Mas só que a relação deles tem uma outra conotação. Porque por trás deles não existe uma sociedade de classes. Não existe de um lado os donos do capital e do outro a classe operária. Sacaram aí? Agora falando nisso, me deu uma vontade enorme de tomar uma Heineken. Talvez faça isso quando eu sair da minha obrigação. Agora não me chame para tomar uma Corona, beleza? Pelo menos por enquanto. Viu, professor Silvio? Não me chame para tomar uma Corona. Valeu? Sigamos. Quando nós chegamos, rapaziada, na sociedade que nós conotamos de escravista. Onde é que está a sociedade escravista? Lá na Grécia e Roma, né? Nas chamadas civilizações ocidentais. Ou nas chamadas civilizações, tá certo? Que tiveram como característica a escravidão. E vocês podem questionar, mas escravos não existiram? Porque eu conheço escravos no Egito, na Mesopotâmia. Sim, esses escravos normalmente eram escravos de guerra. Mas eu estou falando aqui mão de obra. A mão de obra que predominava, por exemplo, no Egito não era escrava, era servidão coletiva. Mas aqui é escravidão. E nesta conotação, nós temos 3 fatores que determinaram dentro, por exemplo, da sociedade grega. E vocês hoje vão ouvir e ver, lógico, ouvir e ver. O professor Silvio, que é bem mais bonito que eu, lógico, mas não tem o charme que eu tenho. Mas ele é bem mais bonito que eu, claro. Também olha a minha idade, olha do cara. E ele vai falar para vocês, sabe o quê? Platão. Vai ser uma aula maravilhosa, bicho. E Platão vai resgatar um pouco isso aqui. Porque o que é que os gregos tinham como visão de trabalho? Primeiro, a palavra trabalho vem do latim, que provavelmente significa tripalium. E essa palavra tripalium significava tortura. Então, olha a concepção de trabalho que existia lá na Grécia e em Roma. Trabalho era uma coisa torturante. Então, a classe superior, a elite, queria ser torturada? Claro que não. Então, trabalho tinha que ser apenas para quem? Para os escravos. Jamais a elite trabalharia, porque para eles existiam 3 estruturas dentro da sociedade que tinham uma relação com o trabalho. Aquilo que eles chamavam de labor, que era o trabalho braçal, exatamente feito pelos escravos. Existia o que eles chamam de poieses, ou poieses, como queiram, que eram os trabalhos manuais feitos pelos artesãos, porque dentro da sociedade grega e romana não tinham apenas os escravos, tinham homens livres também, mas que não faziam parte da elite, eles não eram cidadãos. E, finalmente, o que eles chamam de praxis, a prática, que era o trabalho intelectual só ligado aos cidadãos. Por isso que na Grécia, a elite não tinha a finalidade do trabalho nem braçal, nem o labor, nem o manual, o poiesis, porque eles só dedicavam-se ao quê? Ao pensar. E o professor Silvio vai resgatar isso muito bem hoje em Platão. Platão tem um lance muito interessante que fala sobre isso, sim. A República de Platão traz isso muito claro. Então vejam, a relação do trabalho aqui era uma relação de quê? De tortura. Quando nós chegamos no servo lá, feudal, essa relação muda, ele não é mais o escravo, porque agora ele não está ligado a um senhor, especificamente como uma mercadoria, mas ele tem uma relação com a terra. A relação dele continua sendo de exploração. Continua existindo aquele mesmo sentimento de que trabalha é para inferiores. Um senhor de engenho jamais, aliás, um senhor feudal jamais ele trabalharia. Eu falei aqui, um lápis, não foi senhor de engenho, mas isso também vale. Só que nós temos que adequar o tempo histórico. Quando nós falamos do senhor de engenho, nós estamos falando de uma relação capitalista. Aqui não tínhamos a relação capitalista na Idade Média, mas
o senhor de engenho, assim como o senhor feudal também não trabalhava, porque a concepção também era que trabalho era coisa de inferiores. Perfeito, gente? E aí, chegamos na sociedade moderna, da qual nós estamos inseridos nela, me desculpe, mas essa sociedade moderna não tem dois momentos. Quando nós falamos exclusivamente de sociedade moderna, ou idade moderna, nós estamos falando do período que vai do final do feudalismo até, evidentemente, a Revolução Francesa, ou, se nós quisermos, a Revolução Industrial, ou o capitalismo liberal propriamente dito. Antes disto, nós tínhamos o que nós chamamos de sociedade moderna, ou idade moderna, do qual prevaleceu aquilo que nós chamamos de estados absolutistas, onde todo o poder era centralizado e o fator econômico estava inserido dentro do que nós conceituamos de mercantilismo. Perfeito? Então, neste período, nós tínhamos uma visão manufatureira, existiam as manufaturas que eram feitas pelos artesãos. E essas manufaturas, elas foram sofrendo mutações ao longo da Idade Moderna, passando pelas corporações de ofício e por outros fatores que foram tirando desse artesão que no início ele era o que elaborava tudo. Por exemplo, um sapateiro, ele riscava o molde, ele fazia o sapato, ele fazia o acabamento, ele colava, ele fazia tudo. Mas aos poucos esse artesão, ele foi perdendo este protagonismo, porque aos poucos esse artesão ele foi sendo pago por outros que forneciam para eles a matéria-prima, então eles já não tinham mais a matéria-prima e colocavam outras figuras, outros trabalhadores intermediários entre o mestre e o próprio, tá certo? O próprio mestre em si, e colocavam aqui os oficiais, que eram aqueles que ensinavam os outros. Então, um só fazia o quê? Colar o sapato, outro cortar, outro fazer. E esse foi um dos primeiros fatores que fez com que essa manufatura ela fosse perdendo aquela visão que existia de ser exatamente uma coisa feita por um único ou por um grupo familiar. Aos poucos, esse trabalho foi saindo de dentro das casas e foi sendo colocados dentro de outros espaços, que esses outros espaços já têm donos, e esses donos serão futuramente os que irão dominar o mercado quando surgirem as famosas maquinofaturas, que será exatamente a classe burguesa, que terá como a classe trabalhadora exatamente o chamado proletariado, onde a fábrica será determinante. Finalizando aqui a minha parcela, a minha parte, veja que a partir dessa estrutura aqui o trabalho passa a ser algo fundamental. E todos então têm que trabalhar. E isto faz com que dentro do sistema capitalista o trabalho seja a pedra angular. Por isso que você que está agora nos assistindo, está estudando para passar no Enem, vai passar com certeza. Mas o que é que vocês estão objetivando? Um lugar ao sol, o trabalho. Então o trabalho hoje não tem aquela conotação de uma tortura, por exemplo, mas de uma necessidade. Então hoje o que todos nós almejamos é o trabalho. Então veja que dentro da sociedade capitalista, essa sociedade complexa, o trabalho passa a ser fundamental. E na próxima aula nós continuaremos falando sobre o trabalho, justamente sob o olhar daqueles três que nós já falamos lá do indivíduo na sociedade. Quem foram? Marx, Durkheim e Weber. Beleza, gente? Então pronto, terminamos nossa aula, agradecemos demais a paciência de vocês. E como nós havíamos dito, nós temos um aluno aqui, e aí olha, quem veio aqui prestigiar a nossa aula é... Seu nome? Alice. Alice. Gente, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem com o professor Silvio.